Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h01, voltamos com o primeiro jornal ao vivo na sua manhã de carnaval, nesta segunda-feira. E a gente gostaria de agradecer a deferência do nosso entrevistado de hoje, que veio aqui ao vivo, nesta manhã de carnaval, Plena feriado para muita gente, plena segunda de carnaval. O João Cury, o nosso deputado federal, está aqui ao vivo. Bom dia, João, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes do primeiro jornal aqui da Prever FM. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ô João, e a gente começa domingo para segunda, né, madrugada de segunda, e a gente acabou de conversar com o Felipe Brida, que é um crítico de cinema, a respeito de, pela primeira vez, de forma inédita, o Brasil ganhar um Oscar, né? É uma alegria muito grande, parece clima de Copa do Mundo. É verdade, viu? Eu tava também lendo cedo já os jornais, vendo os comentários, vendo, né, todo mundo falando desse filme, que é um filme incrível. O Ainda Estou Aqui. Né? E que agora, além de ser um filme incrível, passa a ser um filme histórico. Né? Nosso primeiro filme, nosso primeiro Oscar. E isso demonstra também, eu acho que, de certa forma, o nível do cinema brasileiro. O cinema brasileiro cresceu demais. Né? Foram feitos muitos investimentos e a gente percebe que a indústria do cinema no Brasil é uma indústria forte, que vem crescendo e agora acaba sendo coroada com esse prêmio, com esse reconhecimento internacional, que é o maior reconhecimento que a indústria do cinema oferece, que é o Oscar. Então, é uma manhã diferente para nós, segunda-feira de carnaval, mas também a segunda-feira que nós juntos já estamos aqui comemorando uma grande vitória do cinema brasileiro, da arte, da cultura brasileira. Ô João, e também que as pessoas tenham a reflexão de saber do que se trata um filme. Um filme numa época terrível do Brasil, época de chumbo. Seu pai vivenciou muito isso, né? Seu pai teve amigos que se tornaram políticos famosos no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, políticos que foram exilados, inclusive, nessa época de ditadura militar, e que a gente torce para que a gente nunca mais vivencie esse tipo de coisa, né, João? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro do meu pai contando as histórias quando ele fazia faculdade em São Paulo, só que meu pai fez uma faculdade que era um pouco mais conservadora, que era o Mackenzie. Mas ele tinha amigos que moravam na mesma pensão que ele, que foram procurados, que foram buscados. Né? A pensão, mais de uma vez, ela acabou sendo invadida em busca de estudantes que estavam ali, em tese, estudantes revolucionários, né? Então era um período de exceção, um período duro, de muita restrição, de liberdade. As pessoas não tinham a liberdade que nós temos hoje. Então eu acho que esse filme também ele leva a gente a uma grande reflexão de um momento importante que o país viveu e que a gente tem mesmo que lembrar cada minuto, cada momento, cada perda que nós tivemos, a perda do Rubens Paiva. Né? E para que a gente também possa aprender com os erros do passado e a gente não cometer mais isso. Eu acho que é sempre bom a gente relembrar e a gente reafirmar os nossos compromissos democráticos. Sempre bom. Parece que não, mas de tempo em tempo sempre surge aí um certo atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, esse filme também leva a essa reflexão, como leva a tantas outras. Você sabe, Márcio, que entrando um pouquinho na questão do cinema, eu fui presidente da SP Cine, do Conselho de Administração da SP Cine, que é uma empresa da Prefeitura de São Paulo que cuida de toda a parte audiovisual. E a gente não imagina o número de empregos que gera a indústria cinematográfica, que gera a indústria do audiovisual. A gente não tem ideia. E lá em São Paulo, nós criamos um programa que era um programa de cash rebate. O que é o cash rebate? A pessoa, quem vem filmar na cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo é também um cenário a céu aberto, como é o Rio de Janeiro. A gente vê muitos filmes que são filmados no Rio de Janeiro, aquele clássico de Copacabana, do Leblon ali, quantas vezes a gente não viu filmes, as pessoas ali. Mesmo nas favelas hoje em dia? Nas favelas, exatamente, nas favelas, muitos, bem lembrado. Então, assim, você sabe que tem as capitais do mundo do cinema. Ou seja, onde os diretores, a indústria cinematográfica escolhe esses lugares para filmar. E isso não é uma escolha aleatória, não é uma escolha à toa, é uma escolha que é feita, inclusive, em critérios econômicos. E a gente criou em São Paulo, me lembro, junto com o Bruno Covas,
e eu presidia a presidência desse conselho, a gente criou uma política chamada Cash Rebate, que é para que a gente traga agências, diretores que queiram filmar em São Paulo. Você devolve uma parte do imposto que eles pagam, você devolve para o empresário. Então, eu vou filmar aqui em Botucatu, na Catedral. Às vezes não é só um filme, às vezes até um comercial. Então, eu me lembro que teve um comercial, não sei se foi da Peugeot, que fechou o centro da cidade de São Paulo, e ali naquela região do Teatro Municipal, o carro da Peugeot passava assim e tal, e estava tudo fechado. Então, assim, isso não é à toa. Isso, você olha, uma indústria do cinema, ela gera muito emprego na área da confecção, de vestuário, é impressionante. Costureira, mas é muita coisa, assim, principalmente esses técnicos de som, de vídeo e tal. Mas é muito interessante. A cidade de São Paulo passou, então, a integrar essas capitais que têm uma política de incentivo fiscal para aqueles que queiram filmar na capital. E a sequência disso é o turismo também, né? Muito. Voltado para a divulgação da cidade. Você sabe que tem... Eu não me lembro o nome de um filme inglês que ficou muito famoso porque ele... Notting Hill. Era alguma coisa em Notting Hill, não sei se era... Um lugar chamado Notting Hill? Isso. Notting Hill Julia é um bairro... Roberts. Julia Roberts. A Notting Hill é um bairro de Londres. E ele ficou muito famoso por causa do filme. E as pessoas iam... Virou ponto turístico. As pessoas iam a Londres para visitar aquele... Saber se a livraria existia, inclusive, né? Isso. Muito então, legal. é interessantíssimo, porque vira mesmo. Quem que não lembra, lá acho que foi em Liverpool, que tem aquela faixa de pedestre que os Beatles fizeram aquela famosa capa deles atravessando ali e tal. Então, assim, essas coisas vão virando ícones, né, da indústria do cinema, da indústria da música, e a gente não imagina. E São Paulo é uma capital hoje, a capital do estado de São Paulo, ela é uma capital que tem um incentivo fiscal para que qualquer filme do mundo que vai ser filmado possa ser filmado também na nossa capital, que é bonito. O centro de São Paulo é muito bonito, né? E a gente viu várias vezes agora, nos últimos anos, muitas filmagens lá e as pessoas, então, participando desse programa da prefeitura. Interessante, né? E que outras capitais imitem essa iniciativa de São Paulo. É uma espécie de cashback, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. É uma espécie de cashback, exatamente. Você devolve uma parte que a pessoa gasta na cidade, porque ela gasta com hotel, ela gasta com restaurante. Claro. Vai uma estrutura para a cidade para filmar. É uma estrutura enorme. Então, você gasta com hotel, com restaurante, com posto de gasolina, com uma série de coisas, e você devolve uma parte desse investimento que ela faz, que ela comprova que ela faz, né? Você devolve para ela depois em incentivo. E isso acaba sendo compartilhado por todo mundo que trabalha com cinema no mundo e fala, olha, no Brasil, em São Paulo, né, que existem pontos fantásticos para locação, para começar, de repente você tem um incentivo, você pode fazer, usufruir disso tudo, isso é muito legal, né? Até a gente estava comentando aqui sobre, a gente falou da Lei Rouanet e tudo mais, né? Você acredita, principalmente agora como deputado federal, que faltam mais leis de incentivo, principalmente à produção cinematográfica? Ou a gente já tem o suficiente agora, principalmente com Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, que tem voltado realmente ao audiovisual? Não, eu acho que nós estamos vivendo um momento importante de investimentos do governo em audiovisual. A Lei Rouanet é uma lei que funciona, na minha opinião, bem. Às vezes a gente tem críticas, e eu compartilho às vezes, do processo de seleção. Eu acho que o processo de seleção a gente não entende muito bem como é feito. Então, eu acho que a crítica que fica não é a crítica da lei de incentivo. É que as pessoas, provavelmente, eu pelo menos, eu não tenho detalhes de como funciona a seleção. Por que você vai incentivar e financiar este produto e não outro produto? Então, isso eu acho que a lei ela é muito importante, eu acho que ela é muito bem-vinda, ela funciona no Brasil, porque o Brasil, eu digo isso sem medo de errar, o primo pobre de uma secretaria, de uma administração pública hoje, os primos pobres, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, é a cultura e o esporte. Verdade. É a cultura e o esporte. Se você pegar os orçamentos dessas pastas, é muito pequeno. E a importância que eles têm na transformação da sociedade é muito grande. Então, é uma coisa impressionante como a gente percebe que a gente investe pouco em cultura e muito pouco em esporte. Então, quando você tem a oportunidade da iniciativa, ainda que seja através de incentivos fiscais de renúncia
né, o governo faz uma renúncia de uma determinada receita para poder incentivar uma determinada área, como é o caso da Lei Rouanet, e tem outras leis, as leis de incentivo ao esporte também tem, em valores muito menores, né, muito mais difíceis de serem acessadas. Eu acho que é um grande acerto, porque é papel da gente fomentar a cultura, é papel da gente poder investir, que não são iniciativas muitas vezes caras e que uma prefeitura ou um governo não tem condição de assumir. E quando a gente pega a iniciativa privada e fala, olha, você em vez de pagar tanto de imposto, eu te dou a oportunidade de você deduzir o que você pagaria desde que você invista em cultura, né, eu acho que é muito bem-vindo. O que eu acho que a gente poderia ter mais clareza, mais conhecimento, mais, não vou dizer transparência, porque eu não acho que deve ter coisa errada, que eu acho que as pessoas ficam, vira e mexe, a gente ouve críticas. Tem muita polêmica porque as pessoas não entendem como funciona, justamente. Exatamente, e eu concordo com isso. Eu acho que assim, para a gente ter, para o programa ser bem bacana, eu acho que a gente precisaria que as pessoas conhecessem exatamente os critérios de seleção, porque que você incentivou o Ainda Estou Aqui e não incentivou outro determinado filme, né, que poderia também ser um filme estrondoso como foi o Ainda Estou Aqui. Então, essa é a reflexão que eu acho que a gente deveria fazer. Não, e é uma realidade, eu acho que cabe também aos órgãos de imprensa, toda vez que você for falar da Lei Rouanet, que foi beneficiado pela Lei Rouanet, pela Lei Paulo Gustavo, pela Aldir Blanc e tudo mais, que você explique como funciona, qual é o funcionamento, qual é o critério. Exato. Porque o que acontece? Hoje em dia nós temos a terra de ninguém, infelizmente, que são as redes sociais. E cada um faz um comentário da sua maneira. E, de repente, você é amigo daquele que fez um comentário errôneo, você vai disseminando, vai compartilhando e vira um erro e todo mundo criticando. Acaba prevalecendo a fake news. Exatamente, infelizmente é isso. Ô, João, mas e como é que está Brasília já nesse pouco tempo? Você já chegando no sentido de novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado e uma série de coisas acontecendo, né? É verdade. Começou bastante agitado, né? Mudanças de ministérios, já a gente teve aí a saída da ministra da Saúde, o Alexandre Padilha, que era o ministro de Relações Institucionais, foi para o Ministério da Saúde, agora a deputada Gleisi Hoffmann assumiu a Secretaria de Relações Institucionais. O governo passa por um momento muito, muito difícil. A Câmara dos Deputados tem se colocado, o presidente Hugo Mota tem se colocado como um presidente bastante equilibrado, tentando fazer com que ande a pauta que é importante para o Brasil, né, dialogando bastante com o presidente do Senado, com o presidente da República, para que a gente possa passar esse momento, que é um momento difícil, viu? Um momento difícil. Isso. A gente vive um momento, preços dos alimentos estão altíssimos, a população de baixa renda está sofrendo, a gente vai passar o teto da inflação, o teto da meta, né? Então, um momento de inflação, que a gente, se descuidar, a gente perde a mão, momento de inflação nos alimentos, não é um momento bom. Não acho que o governo, o presidente Lula, vive um bom momento, não. Acho que ele vive um momento de bastante dificuldade, né? Sem dinheiro para fazer investimentos, grandes investimentos. A gente percebe que o orçamento da União é um orçamento muito comprometido com despesas já assumidas, que não tem mais como sair. E aí o governo quer fazer investimento. Para fazer investimento, ele tem que buscar dinheiro no mercado. O dinheiro que ele pega no mercado é um dinheiro caríssimo, então ele paga taxas de juros exorbitantes para poder pegar dinheiro, porque o que ele tem de dinheiro já está tudo comprometido. É como se nós aqui quiséssemos investir na nossa casa, mas o nosso salário não dá, né? E aí eu quero mexer na minha casa, meu salário não dá, eu vou no banco e o banco fala, eu te empresto dinheiro para você investir na sua casa. Só que como você é um cara que não tem muita disciplina fiscal, você gasta mais do que você arrecada, em vez de eu te cobrar 10% de juros, eu vou te cobrar 15% de juros. É isso que está acontecendo com o governo brasileiro. É bem né? isso. Então, e a gente, então, nós estamos nos tornando um país endividado, extremamente endividado, né? Com baixa capacidade de investimento, e a gente precisa ter uma disciplina fiscal maior, porque senão a gente não vai, daqui a pouco, o orçamento do país, o orçamento público, ele passa a ser um orçamento que ele existe para pagar despesas vinculadas, ou seja, não tem mais manobra orçamentária para você investir em saúde, em educação, em segurança pública. Então, é um momento muito difícil. O Congresso tem tido um papel importante. A gente aprovou agora, recentemente, acho que vocês acompanharam aqui o Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa muito legal na área da educação
E você sabe que é um programa que dialoga mesmo com a realidade das pessoas. Semana passada, não sei se vocês acompanharam, aqui em Botucatu nós tivemos o Feirão do Emprego. Sim, claro. O Feirão do Emprego. Divulgamos aqui bastante. Ah, que bom. Eu fui lá. Passaram mais de 1.000 pessoas lá no ginásio municipal, né, atrás de uma oportunidade de emprego, em que pese também ali, eu conversei com algumas pessoas, algumas estavam empregadas e estavam buscando outras oportunidades. Mas me chamou muito a atenção, Márcio, que no Feirão do Emprego eu fui conversando com as pessoas e depois eu fui estande por estande. Estavam lá empresas importantes do setor de comércio, serviços e a indústria. E aí eu fui conversando com as pessoas que estavam ali sentadas recebendo os currículos, que são as pessoas do RH dessas empresas, né, da área de recursos humanos. E eu falei, como é que está indo? Né? Aí mais de uma falou assim, olha, um calhamaço assim, de currículos na mão. Falei, aí, tem bastante currículo, vocês têm vaga em aberto? Ela falou assim, nós temos vaga em aberto. Vários, que bom, a maioria que estava lá tinha vaga em aberto. E vaga até com bons salários, viu? Eu falei assim, então vai dar para preencher? Ela falou, acho que não. Eu falei, mas por que não? Ela falou assim, eu estou assustada com o número de pessoas que não têm aqui no currículo o ensino médio completo. Falta qualificação, né? Além da qualificação específica... O ensino básico, né? É o ensino básico que me chamou a atenção. Porque uma coisa é falar, puxa, eu estou precisando de soldador e as pessoas não têm curso de solda. Aí nós temos que trabalhar nesse sentido. Agora, me chamou muito a atenção as pessoas não terem o ensino médio completo. Baixa escolaridade. Baixa escolaridade. E o que é pior, a falta de... O ensino médio completo hoje é praticamente a régua mais baixa. Ou seja, a pessoa que não tem ensino médio completo, ela vai entrar no mercado de trabalho em posições muito ruins. Muito ruim. Então, assim, é como se, assim, para você participar hoje do jogo, não é nem você ter um curso de qualificação profissional muito... Não, você precisa ter no mínimo... Bom, a gente estava falando ali de empregos que não são empregos que exigem tanta qualificação, mas que hoje ninguém ali, naquele grupo que estava ali de empresas, ninguém ali está pegando gente sem ensino médio completo. Você tem várias empresas. Olha, se não tiver ensino médio completo, esquece. Não é que a gente está pedindo mais, nós estamos pedindo o mínimo. O mínimo. Nem venha, então, porque não vai ser contratado. E foi muito triste, porque eu vi muitos currículos e estava escrito ensino médio incompleto, ensino médio incompleto. E aí que eu falo para você do pé de meia. Porque o pé de meia, ele nada mais é o seguinte, do que um dinheiro que o governo dá para um jovem. E por que essas pessoas não têm? Aí a pergunta é, por que essas pessoas não têm, né, o ensino médio completo? Porque muitos desses jovens não é que é vagabundo. É muito fácil dizer que é vagabundo. Não é vagabundo. Muitos precisam trabalhar. Verdade. Muitos precisam trabalhar, precisam levar dinheiro para casa, complementar a renda da família. E aí ele acaba fazendo uma escolha. E ele deixa de estudar porque ele precisa trabalhar. E muitas vezes é incompatível o horário de trabalho, porque isso está acontecendo em Botucatu também, é incompatível o horário de trabalho com os estudos. Porque esses cursos noturnos estão cada vez mais escassos. Né? Então, o curso noturno, o ensino de jovens e adultos. Então, e eu falei isso. Eu chamei o Mário, que é o nosso secretário aqui de comércio. Mário. Lá na hora estava o Mário. O Mário. Só lembra do Mário da Gold Silva. É o Mário da Gold, exatamente. Aí eu chamei o Mário e falei, olha, Mário, que interessante, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque esses jovens estão precisando trabalhar, não conseguem terminar o ensino médio, e daqui a pouco o mercado de trabalho vai se fechar para eles, porque a exigência do ensino médio passou a ser absoluta. Está sendo absoluta, salvo se o cara for trabalhar na lavoura. Na lavoura ainda você encontra essa flexibilidade aí do ponto de vista da sua qualificação. Mas dependendo para onde for aqui já precisa ter ensino médio. E eu falei isso, eu quero marcar agora uma reunião com o prefeito Fábio Leite, porque eu acho que a gente precisa ter uma política de incentivo, não digo que seja o pé de meia, até porque o pé de meia vai atender esses jovens, porque o pé de meia ele deposita R$1.000 por ano e vira uma espécie de uma poupança. Ele fez o primeiro ano do ensino médio, ele ganha um dinheirinho, vai para a poupança dele. Fez o segundo ano, ganha um dinheiro, vai para a poupança. Fez o terceiro. Então ele termina com dinheiro na poupança que dá para ele dar uma arrancada aí a hora que ele terminar o ensino médio. É uma iniciativa interessante porque eu vi na prática aqui em Botucatu, né, a necessidade da gente ter uma política para manter esses jovens na escola, principalmente o jovem que deveria estar no ensino médio. Então é uma política contra a evasão escolar. Né? E aqui em Botucatu, por incrível que pareça, a gente está vivendo esse drama. Né? E a gente precisa falar mais disso. Sem dúvida. Aproveitar para falar disso aqui, porque nós temos jovens
que estão precisando ingressar no mercado de trabalho. Por incrível que pareça, nós temos muitas vagas disponíveis e eles não conseguem ingressar por baixa escolaridade. Além da falta de qualificação específica numa determinada área, como a gente diz aqui, um operador de empilhadeira, uma coisa assim, mas é mais profundo do que isso. Porque uma coisa é o cara não ter você ter a vaga de operador de empilhadeira e não ter gente qualificada. Não é tão simples você encontrar gente qualificada nessa área. Agora, deveria ser muito simples a gente encontrar jovens que terminaram o ensino médio. E, por incrível que pareça, não é o que está acontecendo. A gente viu lá muitos currículos, isso me preocupou, né? Muitos currículos onde a pessoa já coloca assim, lá logo no começo, ó, ensino médio incompleto. Né? E aí isso é preocupante, porque daqui a pouco a gente começa a ter apagão de mão de obra na cidade. Infelizmente, né? Bom, são 7h22, nós estamos conversando com o deputado federal João Cury, ao vivo aqui nessa segunda de carnaval, no Primeiro Jornal. Vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos. Entrevista. Agora 7h25, voltamos com o Primeiro Jornal na Previra FM, nesta segunda de carnaval, e com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Primeiro Jornal, o deputado federal o João Cury. Deputado, o líder do MDB no Congresso é o Isnaldo Bulhões. E ele também está sendo cotado de ser talvez um novo ministro do governo Lula. Isso está acontecendo, conversas de bastidores, grande imprensa, inclusive, e pode ser que aconteça. Pode ser. Já foi mais forte. Porque o nome do nosso líder, que é um grande amigo, o deputado Isnaldo Bulhões de Alagoas, vinha sendo ventilado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais. Que assumiu a Gleice agora. Que assumiu a Gleice. Então, eu acho que agora, minha percepção é que isso deve dar uma arrefecida, né? E o Isnaldo deve continuar seguindo na liderança do MDB lá, nos liderando lá na Câmara dos Deputados. O Isnaldo é um grande quadro que o MDB tem, né? Um cara de muito equilíbrio, muita moderação e muito respeitado dentro da Câmara dos Deputados. Muito respeitado. Entendi. Ele foi um dos grandes construtores, inclusive, da escolha do presidente Hugo Mota para presidir a Câmara dos Deputados. Ele é muito ligado ao presidente e de fato, eu acho que ele poderia ajudar muito como ministro da Secretaria de Relações Institucionais, porque é quem faz toda a interlocução com o Congresso. É esse ministro que dialoga com o Congresso. E a gente sabe que a posição do governo perante o Congresso hoje não é das melhores. A reclamação dos congressistas é falta essa interlocução, né? Mas é muita cabeçada. Muita cabeçada. Aliás, a gente percebe, às vezes, no governo, ele dando cabeçada entre si, entre os seus membros. Tem disputa de espaço dentro do governo. Um ministro que boicota o outro. Que coisa. Tem disputa ali do Rui Costa com o Fernando Haddad. A gente vê isso todo dia na imprensa também. E acaba vazando porque são jornalistas que acompanham o dia a dia. Exato. E vaza uma conversa aqui e percebe o clima também, né? E ali em Brasília é impressionante. Ali você tem dentro do Congresso, você tem o Salão Verde e o Salão Azul. O Salão Verde é onde ficam os deputados. Uhum. E o Salão Azul onde ficam ali os senadores. E os jornalistas ficam ali 24 horas. Então é inevitável que está todo mundo dando entrevista. Já pega uma amizade porque são setoristas, né? Exato, quer dizer, pega uma amizade. Todo mundo já sabe mais ou menos como funciona. Então, a gente vê muito isso, muita dificuldade, às vezes, do governo para lidar com o Congresso, né? E construir a sua maioria, construir governabilidade, construir as condições mínimas para aprovar, né, os seus projetos. Os projetos que mais andam, por incrível que pareça, não são necessariamente projetos de interesse do governo, são projetos de interesse do país. E aí a Câmara não se furta a assumir essa agenda. Aliás, as principais agendas, as principais pautas nos últimos anos que foram aprovadas no Congresso, né, foram muito mais porque o Congresso decidiu fazer aquela agenda andar, aquela pauta acontecer, do que porque o governo conseguiu construir as condições para isso. Por exemplo, a reforma tributária não foi uma reforma tributária do governo. Verdade. Não foi. Essa reforma tributária já estava lá. É que o Congresso falou o seguinte: não, nós vamos aprovar a reforma tributária. Essa é uma pauta de interesse do país e nós vamos aprovar. Então, o governo que está lá acaba se beneficiando. Mas se fosse outro governo, também seria aprovado. Entendi. Por quê? Porque quando o Congresso decide que vai aprovar, ele mesmo cria as condições para isso, dialoga com o governo e o papel se inverte. Daí é o Congresso praticamente dialogando com o governo e não o governo dialogando com o Congresso, no sentido de pressionar o governo
para que aquela pauta seja aprovada e a gente possa avançar em questões estruturantes, como é o caso da reforma tributária, como foi feito na reforma trabalhista e tantas outras reformas que foram feitas nos últimos anos e que eu acredito, né, eu me lembro do Rodrigo Maia tocando pessoalmente como presidente da Câmara, né, a questão da reforma trabalhista, né, e agora também o Arthur Lira tinha tomado a decisão de que ele não sairia da Câmara, da presidência da Câmara, sem aprovar a reforma tributária. Então, quando esses líderes eles assumem esse papel, né, a Câmara toma um protagonismo enorme e acaba dando esse tipo de contribuição para o país. Ô, João, a gente percebe que nos próximos dias a gente vai ter grandes embates com relação ao golpe de 8 de janeiro, né? A PGR já mandou para o STF, as pessoas estão sendo intimadas, 15 dias para a resposta, enfim, isso envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. Isso vai dar um esquenta realmente muito grande no Congresso Nacional, né? Como é que você acredita que a gente vai vivenciar tudo isso, João? Eu acho que vai ser muito tumultuado. Vai ser um desgaste enorme. Acho que essa pauta do 8 de janeiro é uma pauta que ela obstrui bastante o diálogo entre o Congresso, entre a sociedade e o próprio governo. Obstrui bastante. Ô Márcio, eu tomei um susto. Logo que eu cheguei lá, eu entrei numa votação que ali na Câmara, você fica ali no plenário, tem vários microfones espalhados ali, você no corredor, e você pede então a palavra ali, para o presidente. Você fala, olha, pela ordem presidente, vai lá e começa a usar a palavra. A gente estava votando uma lei que criava ali de uma deputada, ela criava o Dia Nacional da Segurança Climática, do clima, uma coisa assim. Uma coisa em tese tranquila. E tinham 2 deputados se digladiando ali e não tinha nada a ver com a pauta. Qual que era a pauta? Um chamando o Bolsonaro de golpista e o outro chamando o Lula de ladrão. Quer dizer, e ficou... E essas coisas vão ficando, né, vão tomando um tempo e a coisa vai ficando tão... vai se aprofundando de uma tal forma que as pessoas começam a perder as condições de dialogar. E a gente, a ponto da gente estar votando algo que as pessoas estão discutindo, o que as pessoas estavam discutindo não era nada daquilo que estava sendo votado, mas era botando mais lenha nessa fogueira da polarização. Então eu acho que assim, o 8 de janeiro bota mais lenha nessa fogueira, né? A gente acaba deixando a situação ainda mais tensa, mais do que ela já é. Agora, é óbvio que a gente não pode diminuir o que aconteceu. Foi grave o que aconteceu. E se torna mais grave através de um processo que eu sempre fico com o pé atrás, que é esse processo de delação premiada. Porque o Cid, que era o ajudante de ordens lá do coronel, né? Se eu não me engano, major, coronel Cid. O coronel Cid, o Mauro Cid. Mauro Cid. Ele fez algumas denúncias, delatou, né? E a gente nunca sabe como são esses processos de delação premiada, né? A gente lembra muito bem o que aconteceu na Lava Jato e depois um monte desses depoimentos aí as próprias pessoas acabaram dizendo, olha, mas é que eu tive que falar porque eu fui colocado ali em condições que eu não tinha. Então, eu acho que assim, a gente precisava, não sei se agora fica mais difícil porque o próprio Supremo Tribunal se sente atacado, ameaçado por isso, porque tem aquelas gravações dizendo que iam matar o presidente, que ia matar o Alexandre de Moraes, que ia matar o Geraldo Alckmin. Você vê a que ponto, né, que a gente vai chegando. E num momento que o país precisava estar minimamente unido, não precisava estar muito unido, né? Mas que os poderes da República precisavam ter tranquilidade para a gente poder discutir aquilo que de fato muda, né, a vida das pessoas e que melhora as condições de vida da população. Eu acho que essa pauta do 8 de janeiro vai tumultuar muito, 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 principalmente porque nós estamos chegando aí cada vez mais perto da eleição e toda vez que a gente vai chegando em período eleitoral, os ânimos vão se acirrando. Então, isso antecipa a eleição. Eu acho que quando a gente fica em pautas como essa, né, da polarização, porque essa é uma pauta típica da polarização, né? Essa não é uma pauta política do país, né? Ela é uma pauta típica de um país que está dividido, né? E aí a gente fica muito refém de situações como essa e que vão acirrar ainda mais os ânimos
seja por conta da própria situação, por conta do que aconteceu, por conta das delações que nós tivemos, que nós ouvimos, né, da gravidade delas, e por conta das eleições, porque isso, de certa forma, acaba também antecipando a eleição, e toda vez que você antecipa muito a eleição, você compromete a agenda de país. Não tenho dúvida. E às vezes tem algum assunto realmente interessante, importantíssimo, né? Como você disse, a reforma tributária ela foi aprovada, né, com algumas alterações, algumas emendas e tudo mais, e muita coisa foi renegada por alguns deputados que depois criticam o fato de ter a cobrança de imposto de alguns itens da cesta básica que eles mesmos votaram contra, sabe? Então, quer dizer, o cidadão comum, que de repente ele abre uma rede social, ele fala assim, mas esse deputado aqui, ele está dizendo que o preço do café está lá em cima, mas a isenção do imposto, para que não seja taxado, ele votou contra. Mas agora ele vai na rede social criticando o aumento, por uma série de situações, efeito climático, em tudo isso. Então, a dificuldade maior é entender tudo isso que está acontecendo, essa eterna queda de braço. Somado a tudo isso, nós temos as denúncias, inclusive, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vai nos Estados Unidos criticando o Brasil, senadores pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Então a gente fala, gente, que coisa de doido. E você está vivendo no meio de tudo isso agora. E essa relação com o governo Trump agora é mais um componente que bota mais lenha na fogueira. É verdade. Quer dizer, não é. Eu acho até que assim, o comportamento do Brasil tem sido equivocado em relação a isso. Eu acho que a gente tem passado o recibo, né? E eu vejo o governo se manifestando, o próprio ministro das Relações Exteriores se manifestando e fazendo um contraponto a terceiro, quarto escalão do governo federal dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Coisa que não é comum. Geralmente ministro rebate ministro, né? Presidente rebate presidente. A gente está rebatendo terceiro, quarto escalão lá de gente do governo do governo americano. Então eu fico preocupado. Essa questão do Trump, e não só pelas barreiras que ele está colocando, né? Ele está agora taxando praticamente as grandes potências mundiais, e isso eu acho que acirra ainda mais, e o Brasil, o aço brasileiro é um dos focos, né? Isso só contribui para a gente viver momentos de instabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica e instabilidade institucional. Tudo isso parece que é um prato pronto, né, para a gente ver as coisas desandarem. Eu estou muito, sinceramente, eu vejo o governo assim com muita preocupação. Eu acho que se for caminhar do jeito que está caminhando, né, eu acho que o povo vai fazer outra escolha. Não, é assim, é natural dentro de um processo democrático que nós tenhamos, né, a liberdade de escolher esse ou aquele, isso é normal. O que a gente não pode imaginar que seja instituída a desordem no Brasil. Por isso que é importante que esse julgamento aconteça, que aconteça esse ano, que finalize esse ano. Que o ano eleitoral é o ano que vem, mas já começou esse ano. Já começou. Os embates já começaram. Então, que o STF consiga julgar com direito de resposta, e, enfim, tudo que tem direito quem foi acusado, e a gente terminar o ano, olha, esse aqui foi condenado, esse foi condenado, esse se manteve inelegível, e vamos seguir a vida com as pessoas que se dispõem a serem candidatos à presidência e todos os cargos eletivos, governador do estado e tudo mais. Mas a gente percebe o seguinte, que de repente tem muita gente se baseando no que acontece nos Estados Unidos. E até uma afronta à diplomacia que o Trump fez com o presidente da Ucrânia a semana passada. Exato. É uma coisa que você já foi prefeito por 2 vezes aqui. Jamais, até um desafeto político, você manteria pelo menos a educação, né? E faltou isso, faltou diplomacia para o Trump recebendo o Zelensky, né? O presidente dos Estados Unidos, ele é uma figura controvertida, né? Não tenha dúvida. Ele impõe um comportamento, né? E não é um comportamento que muitas vezes condiz, né, com essa diplomacia internacional, né, de chefes de Estado. Que se espera, né? pelo menos. Que se espera. A gente viu exatamente isso no tratamento que ele dispensou agora ao Zelensky, né? Quer dizer, então, agora, essa forma, essa imposição é porque ele vem respaldado da urna, né, e vem respaldado de um sentimento que os americanos têm, né, de nacionalismo, né, que ele conseguiu resgatar, né? Então, a América grande de novo, e para isso, muitas vezes,
meio que com patadas de elefante, porque quando o presidente dos Estados Unidos ele se posiciona, ele se coloca, não é um qualquer, né? É influência no mundo todo. É uma influência no mundo todo. Quer dizer, se ele resolve dar uma patada, não é uma patada de galinha, é uma patada de elefante, né? Então, eu acho que também essa desproporcionalidade daquilo que ele representa internamente, eu acho que tem uma certa desproporção, assim, porque o que ele representa internamente não necessariamente é aquilo que ele precisa fazer externamente, né? O que ele deve fazer externamente, porque ele é um ator importantíssimo no tabuleiro, né? E tem repercussão no mundo todo, tudo que ele faz. Tudo que os Estados Unidos faz tem repercussão no mundo inteiro, né? Então, a gente tem um presidente também que eu acho que, voltando como ele voltou, nas condições que ele voltou, com a vitória e com o respaldo popular que ele voltou, né? E com características, com a sua personalidade, com esse tipo de característica, é outro ator aí que promete que nós vamos viver bastante emoção aí em pouco tempo. São 7h40. Hoje o deputado João Cury está aqui no estúdio com a gente, no Primeiro Jornal. Nós vamos ao último intervalo, já a parte final do Primeiro Jornal de hoje. Entrevista. São 7h42, voltamos com o Primeiro Jornal na Previr FM, hoje recebendo o deputado federal João Cury. Deputado, o ano que vem vai ser um ano eleitoral, mas a gente sabe que, a exemplo do que acontece no cenário nacional, no cenário local, no cenário regional, as peças começam a serem movimentadas, né? E já tem gente falando que na reeleição, candidato à reeleição, o deputado João Cury vai fazer uma dobradinha com o ex-prefeito Pardini. Roubou minha pergunta. Roubou a pergunta. Isso de fato está acontecendo, pelo menos, né, o pessoal tem comentado. Já houve alguma conversa? É cedo ainda? Vai acontecer essa conversa? Houve sim. A semana passada ou retrasada, a gente tomou um café, eu tomei um café com o Pardini, com o prefeito Fábio Leite. Tinham lá outras lideranças da cidade, a gente batendo um papo sobre isso, né, sobre a possibilidade da gente oferecer para Botucatu uma dobrada, um como candidato a deputado estadual e eu seria naturalmente um candidato à reeleição a deputado federal. Então a gente tem conversado, o Pardini demonstrou e comprovou que tem interesse em disputar a eleição, é uma coisa que a gente ainda não sabia, eu não tinha ouvido da boca do Pardini ainda se ele disputaria a eleição. Ele me disse que vai disputar a eleição, né, que se coloca hoje como pré-candidato a deputado estadual. Ele sendo pré-candidato a deputado estadual e provavelmente eu também devo me colocar como pré-candidato a deputado federal, a gente deve ter então esse entendimento, que é um entendimento de que nós poderíamos fazer uma dobradinha para a gente ter representantes de Botucatu da região, uma região carente de representação na Assembleia Legislativa e agora na Câmara dos Deputados. Para você ter uma ideia, Márcio, eu tomei um susto logo que eu assumi, porque o que eu recebi de prefeito lá em Brasília foi uma coisa que foi assustadora. Porque teve a marcha dos prefeitos lá. Verdade. E muitos passaram no meu gabinete aqui da região. Muitos. E aí que a gente vê a falta que esses representantes fazem. Na região de Bauru, Jaú, Botucatu e Avaré, nós não temos um deputado estadual e agora eu sou o deputado federal dessa região. Uma região grande. Uma região grande. Nós estamos falando quase 100 municípios, aproximadamente 100 municípios, né? Então, nós temos aí quase 20% do estado que tem um buraco de representação, um vazio de representação e pelo que a gente percebe, há uma oportunidade de Botucatu se posicionar oferecendo 2 ex-prefeitos para ocuparem essas vagas e poder trabalhar pela cidade e por essa região, que é uma região importante do centro-oeste do estado de São Paulo. E a gente, até uma surpresa, né? A gente não tem em muitas regiões do estado de São Paulo, como o deputado está dizendo agora, representantes, né? Não houve uma continuidade de representantes na Câmara Federal, né? Mas na Câmara, então, especificamente Botucatu, eu assumi como deputado, depois, acho que, se eu não me engano, 50, 60 anos, né, que Botucatu não tinha um representante da cidade. Nós tivemos o Milton Monte, que foi um grande deputado, que nos representou por muito tempo, mas não era nascido em Botucatu, né? Então, eu acho que na Câmara foi maior ainda, né, a ausência de um deputado da cidade, e na Assembleia Legislativa nós perdemos o Fernando em 2022, né? E agora a gente tem a oportunidade, então, se o Pardini for candidato, da gente voltar a ter um deputado estadual, que é muito importante também. Olha, essa semana
eu recebi o prefeito Zani, de Santa Maria da Serra, com um grupo de empresários, fabricantes e produtores de mandioca. Eles trabalham muito a questão da farinha da mandioca, a fécula da mandioca e tal. E o governador Tarcísio, ele não prorrogou um convênio que existia com os secretários de Fazenda do Brasil, no CONFAS, que é um colegiado de secretários da Fazenda, e isso por conta disso, houve uma majoração, um aumento na alíquota de ICMS dos derivados da mandioca. Entendi. Menos a farinha, porque a farinha pertence à cesta básica. Mas outros derivados da mandioca vão ter um aumento da carga tributária, né? E não sei se você sabe, São Paulo é um grande produtor e fabricante de mandioca e derivados da mandioca. E aqui em Santa Maria, vizinha. Santa Maria da Serra, a mandioca é uma atividade econômica muito presente, gera muitos empregos ali, né? Gera receita importante para a região, principalmente ali nas cidades que estão ali naquela região. Então, assim, a gente tem um deputado estadual ajuda nisso também, porque isso não é uma questão federal, é uma questão do ICMS, que é um tributo estadual, né? E que se a gente tiver a alíquota majorada, aumentada, porque o que eles querem? Eles querem que fique como era, né? E não, aumentou. Né? Então, hoje a gente tem uma carga tributária mais pesada num setor importante da região, um setor econômico importante, que Santa Maria é aqui, aqui do lado. Né? Então, você vê que nós temos vários temas, e eu estou agora trabalhando para fazer uma reunião em São Paulo, para que a gente possa dialogar melhor, ver quais são os motivos que levaram o governador a não renovar esse convênio, e não renovando, o impacto que isso tem com a majoração da alíquota do ICMS para esse setor, que é um setor que emprega a gente aqui na região, e é o que a gente estava falando desse tipo de emprego, né? Quer dizer, o emprego no campo, ele é um emprego que também ele tem uma importância, por quê? Porque é onde a pessoa de baixíssima qualificação e de baixa escolaridade, muitas vezes é o único lugar que ela consegue trabalhar. E vai conseguir um emprego. Ela vai conseguir um emprego. Então, o produtor de mandioca, ele gera emprego, e ele gera um emprego no campo de baixa qualificação. E a gente tem que lutar para empregos de alta qualificação, de melhor remuneração, de melhores salários. Mas enquanto a gente não tem as pessoas com o ensino médio completo, que a gente começou falando aqui sobre isso, ensino médio completo, sem qualificação, muitas vezes é esse emprego no campo que vai salvar essa família. Então, tudo isso vem na nossa mesa. Tudo isso vem para o nosso gabinete para a gente cuidar como deputado federal e também questões estaduais. Por isso que eu acho que se a gente tiver a oportunidade de ter o Pardini como pré-candidato e, se Deus quiser, como deputado estadual da nossa cidade, da nossa região, ele soma forças, a gente soma esforços aqui para a gente poder cuidar dessas coisas e cuidar bem da nossa região. Que legal. Tem ouvinte também participando, né? A gente tem a pergunta do Leonardo, que está sempre aqui com a gente também. Ele falou que estava ouvindo aqui o deputado falar a respeito de gastos do governo e que realmente ele acredita que o governo gasta demais, e um dos gastos, na opinião dele, são com parlamentares. E ele pediu para perguntar se o deputado acha justo um deputado ganhar mais de 46 mil sem os auxílios, segundo ele aqui, enquanto um professor, médico ou policial ganha o que ganha. Não é justo. Não é justo, porque nós temos uma disfunção salarial muito grande. Né? O custo, o peso da administração, o peso dos salários, principalmente dos mais altos, por exemplo, nós temos um funcionalismo público que pesa muito. A estrutura administrativa e o custo dessa estrutura administrativa é muito caro para o país. Ele tem razão. A manutenção dessa máquina. A manutenção dessa máquina é muito caro. Nós temos um funcionalismo público, principalmente no judiciário, no legislativo, no executivo também, porque nós também temos altos salários na Receita Federal. Eu acho que a gente precisava fazer uma reforma administrativa condizente com esta realidade que o país vive. Ou seja, não é razoável você ter gente que ganha mais de 100 mil, 200 mil reais na carreira pública. Não é razoável, porque, como ele disse, tem outras carreiras que são tão importantes quanto, que precisam também ser reconhecidas e valorizadas. Agora, isso é uma reforma administrativa, isso não é só eu acho errado, eu acho certo. Isso é um enfrentamento que precisa ser feito
e o Congresso Nacional também tem como papel esse enfrentamento, ou seja, nós vamos fazer uma reforma administrativa, o país hoje consegue fazer, a gente consegue, porque o Brasil também está meio... O Brasil foi capturado pelas corporações. É capturado pelas corporações. Há um corporativismo enorme. Né? Não é simples você fazer enfrentamento quando a gente fala, por exemplo, de fazer um enfrentamento como esse, né? De você fazer uma reforma administrativa para rever, né, esse monte de penduricalhos que muitas carreiras têm. O cara ganha um salário... Porque, na verdade, qual é o teto, né, desses altos salários que nós temos? O teto é o teto do ministro do Supremo. Ou seja, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. O ministro do Supremo deve ganhar em torno de 40, 46 mil reais. Só que quando você vai pegar o Lerite, ele de fato ganha isso, né? E eu acho que para o ministro do Supremo 40 mil reais está ok. Tá ok. Não acho que esse é o problema, né? O salário de um ministro do Supremo ser 40 mil, se ficasse nos 40 mil reais, né, a gente... Não é do ministro do Supremo que eu estou dizendo, é mais do judiciário. Né? Se ficasse nisso, ok, mas depois você vai ver o que eles chamam de penduricalhos. Tem gente que tira 200, 300 mil reais por mês. Né? Porque daí tem uma série de gratificações, de abono. Direitos adquiridos. Direitos. Né? Então, assim, esse enfrentamento está sendo feito lá na Câmara. A gente vê, tem muita gente falando sobre isso na Câmara dos Deputados. Ou seja, que a reforma administrativa precisa ser feita, a reforma administrativa precisa ser feita. Agora, é verdade também que você não consegue fazer uma reforma com esse alcance com outras reformas também importantes sendo discutidas. A Câmara, a sociedade não consegue tocar uma pauta tão densa como essa, tão difícil como essa, com uma reforma tributária acontecendo ao mesmo tempo. São muitos incêndios para serem apagados ao mesmo tempo. São muitos incêndios para serem apagados ao mesmo tempo. Então, de certa forma, a gente vem provocando reformas, a gente fez a reforma... certo ou errado, a gente fez a reforma trabalhista, depois certo ou errado fez a reforma previdenciária, agora a reforma tributária, e eu acredito que a reforma administrativa que pega exatamente isso que o Leonardo está falando e talvez até a reforma política. A reforma política também são duas reformas que precisam rapidamente chegarem num processo de maturidade para que possam ser discutidas lá no Congresso Nacional. Então, eu não acho que isso está longe de acontecer. Né? Eu só não sei se nesse período, com reforma tributária ainda produzindo efeitos, com muita gente discutindo reforma tributária, regulamentação de reforma tributária, se a gente vai conseguir enfrentar duas reformas desse alcance. E tem mais um aí. E tem mais um aí. Nós temos o projeto da deputada Érica Hilton, né? Do projeto de lei da escala 6x1, que vai tomar... Nossa, vai ser uma coisa complicada. E como é que tantos assuntos polêmicos, né? Julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, tudo isso acontecendo, como é que a gente vai conseguir administrar o país? Né? É isso. Eu acho que essas pautas, elas são importantes. Você vê, a deputada trouxe à tona, né, uma questão importante, que é dessa qualidade de vida desses trabalhadores. Né? Ou seja, a gente fala tanto, né, de saúde mental. Né? Hoje a saúde mental é uma coisa importantíssima. A gente vê, assim, é incrível o que a gente gasta hoje com saúde mental. Né? Ou seja, as pessoas estão adoecendo. Isso aqui, ó, celular. Isso aqui adoece as pessoas. Verdade. Se você não tiver controle sobre isso aqui é um negócio de louco. Então as pessoas estão adoecendo dentro da sala de aula. As pessoas estão adoecendo por conta das novas tecnologias, porque a gente... Ainda tem o uso dessas tecnologias é sempre muito complexo, né? Principalmente na juventude. Eu vejo meu filho não tem celular, vai fazer 14 anos, não tem celular. Porque a escola dele, ela preconiza que quanto mais tarde puder dar o celular, melhor. Que bom. E é bom mesmo. A gente tirou o Brasil acabou de fazer uma discussão importante, que é a retirada dos celulares da sala de aula. Verdade. Então, assim, você percebe quantos temas nós estamos enfrentando, né, ao mesmo tempo. Agora vem dessa escala 6x1. Ou seja, cada vez mais que a gente entra nesses assuntos mais densos e a gente precisa votar isso, essas reformas elas vão ficando em segundo plano, porque é impossível você conseguir tocar tudo ao mesmo tempo.
Eu estou lá dentro, é impossível. E essa questão da escala 6x1 volta até no diálogo que nós estávamos tendo sobre qualificação profissional. Às vezes a pessoa trabalha tanto, né, de dia, não consegue se qualificar. Acaba ficando presa a um determinado trabalho porque não consegue se especializar, não tem tempo para isso. Exatamente. Não, eu acho que ela foi feliz em trazer essa discussão e provavelmente a gente vai ter desdobramentos interessantíssimos. Pode ter certeza. Fruto do que vive, desse cotidiano dessas pessoas que trabalham nessas condições e também a oportunidade da gente ouvir o empregador, né? Porque também isso tem um impacto. Isso, assim, do couro sai a correia. Não adianta a gente achar que a gente vai votar um negócio desse e que isso, depois o impacto disso vai provavelmente ter impactos muito positivos, eu acredito que para esses trabalhadores, mas a gente também precisa ouvir quem emprega para saber o seguinte, qual é o impacto que vai ter, você vai contratar mais gente, em que condições você vai contratar, nós vamos ter serviços precarizados, a mão de obra adequação de tudo isso. Adequação de tudo isso. Então, assim, a gente precisa ter, na minha opinião, essa maturidade para saber que isso não é um estalar de dedos e que muitas vezes as pessoas propõem isso, muito bem intencionadas, a gente precisa aprofundar, mas a gente tem que ouvir todo mundo, porque o impacto que isso vai gerar ainda é desconhecido. A gente imagina que é positivo. Eu acho que é positivo. Particularmente, eu acho positivo. Mas eu acho que é importante a gente ouvir aqui em Botucatu. Algumas pessoas já me procuraram. Falaram assim, João, a gente precisa falar desse assunto, porque a gente gostaria de demonstrar para vocês o impacto que isso pode ter aqui, não em Botucatu, mas que isso pode ter no setor de comércio, no setor de serviços, Verdade. Se essa votação for aprovada. Deputado João Cury, o tempo passou rápido, a gente gostaria de agradecer mais uma vez. De vez em quando a gente liga para o deputado João lá em Brasília, ele fala, Márcio, eu não consigo, eu estou em viagem hoje, mas amanhã eu consigo, enfim. A gente vai te incomodar, que é sempre importante a gente se manter atualizado, porque a gente acompanha na grande imprensa, a gente acompanha no dia a dia todas as transformações, os projetos, as votações, a loucura que é o Congresso Nacional, e hoje nós temos um representante e a gente abusa da sua boa vontade para questionar, para pedir a sua participação também, para explicar, para clarear para o povo de Botucatu, da região, hoje com internet, com uma rádio globalizada, para todo mundo que acompanha a Prazer FM. Fica muito mais fácil, muito mais acessível a gente tirar as dúvidas, né? Não tenha dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme, viu, Márcio? Sempre que vocês entenderem importante, pertinente, útil a minha participação, uma alegria vir aqui participar do programa com vocês, seja aqui presencialmente, seja lá em Brasília, pelos microfones, pelo telefone. É uma alegria poder conversar, poder bater um papo com os ouvintes, né? E a gente poder falar de temas que impactam diretamente a vida das pessoas. Tudo que a gente falou aqui, você vê o tamanho da responsabilidade, né? Assim, são coisas que impactam diretamente a vida das pessoas. A gente falou de emprego, de falta de qualificação, de baixa escolaridade, a gente falou aqui de reforma tributária, a gente falou aqui dos altos salários da administração pública, de todos os poderes, praticamente de todos os poderes. Então, assim, são coisas que as pessoas querem saber, né? As pessoas querem saber. Eu me coloco nessa posição também. Agora a gente tem a oportunidade de ter um deputado, quer dizer, a gente quer saber esses assuntos. Cobrar. O que está acontecendo. E tem que cobrar tá mesmo, certo, tem que tá cobrar. Certo. Eu acho que isso é saudável e quem não quer ser cobrado não pode entrar na vida pública. Então, Perfeito. Quero agradecer muito vocês por essa oportunidade, desejar para vocês aí um bom final de carnaval, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.